Bem-vindos. Gostaria de dar as boas-vindas àqueles que aqui se encontram e também àqueles que nos acompanham online. Pois bem, estamos mesmo a chegar ao fim e hoje nós vamos falar também de um assunto muito interessante. Nós vamos falar sobre algo que tem a ver com a experiência de todos nós. Pois bem, antes de fazermos o nosso estudo, antes de começarmos o nosso estudo, como habitualmente, vamos orar ao Senhor. Senhor nosso Deus, nosso Pai, mais uma vez aqui estamos pela fé diante da Tua santa e divina presença e mais uma vez nós te vimos suplicar com humildade, Senhor, que Tu venhas derramar o Teu santo e divino Espírito sobre nós para que nos venha não apenas abrir o nosso entendimento, mas igualmente o nosso coração. Ó bom Pai, ao longo destes dias nós temos ouvido verdades maravilhosas e importantes da Tua Palavra e queremos que essas verdades possam ficar gravadas no nosso coração. Hoje, ao abrirmos a Tua Palavra e ao estudarmos sobre estes 3 tipos ou 4 tipos de solos diferentes que existem no coração das pessoas, que Tu nos dês discernimento, sabedoria para entendermos este assunto, pois isto tudo te pedimos no nome santo e bendito de Jesus, o nosso Salvador. Amém. Pois bem, queridos amigos, esta noite nós vamos analisar uma parábola, mas antes disso eu gostaria de fazer uma pequena introdução. Lembram-se que o versículo que serviu de base ao longo de todo o nosso seminário foi o texto de Gênesis, capítulo 13 e versículo 15. Pois bem, esse foi, por assim dizer, o refrão, digamos, o fio condutor que nos conduziu através do nosso seminário. E nós podemos ver ao longo deste seminário que Gênesis 3,15, que foram palavras que o Senhor Jesus dirigiu à serpente, logo no jardim do Éden, indicava que haveria quantas sementes? Ao longo da história humana, 2 sementes. Ainda esta manhã nós vimos isso de uma forma compacta e resumida, que essas 2 sementes, pois bem, sempre existiram e existirão até ao fim da história humana. Essas 2 sementes são a semente ou a descendência da mulher e a semente ou a descendência da serpente. Nós hoje iremos ver que do lado dos ímpios, ou seja, do lado dos filhos do diabo, ou seja, do lado da descendência da serpente, existem 3 tipos diferentes de pessoas. Ao passo que do lado dos filhos de Deus existe apenas um tipo de pessoas, embora possam ter perfis de personalidade diferentes. Já vimos isso, que são aqueles 12 tipos de personalidades que são representados pelos 12 filhos de Jacó. Mas do lado dos ímpios nós temos 3 tipos diferentes de pessoas. E aquilo que nós iremos estudar esta noite é algo que o próprio Senhor Jesus nos ensinou e que nos define quais são os 3 tipos de pessoas. Pois bem, essa parábola é conhecida como a parábola do semeador. E nós iremos ver essa parábola nos diferentes evangelhos, nos chamados evangelhos sinóticos. E esses evangelhos que são conhecidos como sinóticos ou sinópticos são os evangelhos de Mateus, de Marcos e de Lucas. Pois bem, nós não vamos ler a descrição já de início, mas vamos ver detalhes que nós encontramos nessa parábola. Em primeiro lugar, eu gostaria que abrissem as vossas Bíblias no Evangelho de Mateus, no capítulo 13 e no versículo 37. Mateus, capítulo 13 e no versículo 37. E aí nos é dito o seguinte, tudo isto são palavras de Jesus. Reparem que no versículo 36 diz-nos que, chegando-se a ele, os seus discípulos disseram: explica-nos a parábola do joio do campo. É a única parábola em que Jesus nos deu uma explicação detalhada de todos os elementos. E então reparem, no versículo 37 Jesus disse, e ele respondeu: o que semeia a boa semente é quem? É o Filho do Homem. Quem é então o semeador? É o próprio Filho do Homem, ou seja, Jesus Cristo. Vamos ver agora o que é que representa a semente. Vamos a Lucas, capítulo 8. Portanto, como eu disse, nós vamos ver vários detalhes nos diferentes relatos que nós encontramos nos 3 evangelhos. E em Lucas, no capítulo 8 e no versículo 11, nós vamos ver o que é que a semente representa. Nós queremos provar tudo pela Escritura. Lucas, capítulo 8 e no versículo 11, diz-nos assim: este é o sentido da parábola. E Jesus aqui, segundo Lucas, diz, a semente é o quê? É a palavra de Deus. Então, quem é o semeador? O semeador é o Filho do Homem, ou seja, Jesus Cristo. O que é que representa a semente? A semente representa a palavra de Deus. Pois bem,
vamos ver que esta palavra, portanto, simbolizada pela semente, não é uma palavra qualquer. É uma palavra que tem grande poder. E esse poder vem muito bem descrito no livro de Isaías. Vamos ao Antigo Testamento, Isaías, capítulo 55, e nos versículos 10 e 11. Isaías, capítulo 55, e versículos 10 e 11, que diz-nos o seguinte: Porque, assim como descem a chuva e a neve dos céus, e para lá não tornam, sem que primeiro reguem a terra e a fecundem e a façam brotar, para dar semente ao semeador e pão ao que come. E agora reparem com atenção o que diz o versículo 11. Assim será o quê? A palavra que sair da minha boca. Que palavra é esta? É a palavra de Deus, simbolizada pela semente, como já vimos. Então, assim será a palavra que sair da minha boca. Não voltará para mim como? Não voltará para mim vazia, mas fará o que me apraz e prosperará naquilo para que a designei. Tem então a palavra de Deus poder? Se tem. Aliás, foi pela palavra de Deus que tudo foi criado. Deus falou e as coisas passaram a existir. Então, a palavra de Deus é uma palavra que tem poder. Bom, mas há um problema. É que esta palavra vai ser semeada em diferentes, ou vai cair esta semente, portanto, a palavra, simbolizada pela semente, vai cair em diferentes solos. E embora a palavra tenha poder, conforme nós vimos, pois bem, não vai germinar em todos os solos. E nós iremos agora analisar quais são esses 4 diferentes tipos de solo. E vamos ver em Marcos, em primeiro lugar, no capítulo 4 e no versículo 15, o que é que o solo representa. Pois bem, já vimos o que é que representa o quê? O semeador, que é o Filho do Homem, ou seja, Jesus Cristo. Já vimos o que é que a semente simboliza a palavra de Deus. Já vimos que essa palavra de Deus é uma palavra que tem poder nela própria. Reparem, a semente também tem poder nela própria, porque a semente contém um poder de desenvolver o quê? Desenvolver uma planta e às vezes até uma árvore, não é verdade? Portanto, encapsulada naquela semente está um potencial enorme, que quando essa semente cai na terra, germina, certo? Ora bem, vamos ver o que é que representa então a terra ou os solos. Em Marcos, no capítulo 4, é verdade que aí fala apenas de um solo, mas o que refere é um princípio que se aplica a todos os solos. Em Marcos, no capítulo 4 e no versículo 15, lemos o seguinte. Marcos, capítulo 4 e no versículo 15. Deixem-me ler o 14 também. O semeador semeia a palavra. São estes os da beira do caminho, onde a palavra é semeada. E enquanto a ouvem, logo vem Satanás e tira a palavra semeada neles. Há versões que dizem semeada no coração. Ora bem, o que é que diz? Ok, portanto, há versões que dizem que o solo é o quê? É o coração. Vem Satanás e tira a semente do coração. Então, os solos representam o quê? Os corações humanos. E se há 4 tipos diferentes de solos, como nós iremos ver, isso significa que há 4 tipos diferentes de quê? Há 4 tipos diferentes de corações. Recapitulando então o que vimos até aqui. O semeador é simbolizado ou simboliza Jesus Cristo, o Filho do Homem. A semente simboliza a sua palavra. A palavra é essa que tem poder, porque tem um potencial em si, assim como a semente tem um potencial nela própria. Depois, vimos que o solo ou os solos representam, portanto, o solo representa o coração. E agora nós vamos ver que há 4 tipos diferentes de solo. Pois bem, em primeiro lugar, vamos ver em Lucas, no capítulo 8 e no versículo 12, Lucas, capítulo 8 e no versículo 12, este primeiro tipo de solo apresentado nesta parábola do semeador que Jesus ensinou. Lucas, capítulo 8 e no versículo 12, diz assim: A que caiu à beira do caminho, ou seja, a semente que caiu à beira do caminho, são os que a ouviram. A propósito, deixem-me aqui dizer que todos ouvem a palavra de Deus. Porque aqui é dito que a que caiu à beira do caminho são os que a ouviram. Por exemplo, no versículo 13 diz: A que caiu sobre a pedra são os que, ouvindo a palavra. Depois, no versículo 14, diz assim: A que caiu entre espinhos são os que ouviram.
E depois no versículo 15 diz: a que caiu na boa terra são os que, tendo ouvido, todos ouviram. Não há ninguém que não tenha ouvido. Portanto, a diferença não está no facto de que uns ouviram e outros não ouviram. Todos ouviram. Mas a resposta é que vai ser diferente. Reparem, vamos então ver o versículo 12, diz: a que caiu à beira do caminho são os que a ouviram. Eles ouviram. Vem a seguir o diabo, conforme já tínhamos visto no versículo de Marcos, e arrebata-lhes de onde? Do coração a palavra, para não suceder que, crendo, sejam quê? Sejam salvos. Então, o que é que significa este tipo de solo? Este tipo de solo significa pessoas que recebem a palavra, recebem a semente, mas essa semente nem sequer começa a germinar. Antes que ela comece a germinar, vem o diabo e arrebata logo a semente do coração. Bom, a pergunta é: como é que o diabo arrebata a semente do coração? Talvez para compreender melhor isto, nós precisemos de ver alguns exemplos de pessoas que reagiram desta forma, como Jesus mencionou na parábola, comparando essas pessoas com esta semente que caiu à beira do caminho. Venham ver um exemplo que nós encontramos no livro de Atos dos Apóstolos, no capítulo 24, livro de Atos, capítulo 24, e aí nós encontramos um exemplo de alguém que ouviu a palavra, tal como Jesus mencionou na sua parábola, mas essa semente, ou seja, a palavra, nem teve sequer tempo de germinar. Venham comigo então a Atos, capítulo 24 e no versículo 25. Atos, capítulo 24 e no versículo 25. Deixem-me ler o versículo 24 também. Paulo está perante Félix e Drusila, que era a sua mulher, e a determinada altura, o versículo 24 diz o seguinte: passados alguns dias, vindo Félix com Drusila, sua mulher, que era judia, mandou chamar Paulo e passou a ouvi-lo a respeito da fé em quem? Da fé em Cristo Jesus. Paulo partilhou a palavra de Deus, ou seja, a tal semente com este homem, com este casal, absolutamente. Versículo 25. Dissertando ele acerca da justiça, reparem, o versículo 24 diz que Félix passou a ouvir Paulo falar a respeito da fé em Cristo Jesus. E este é um bom texto que mostra o que é que para Paulo era a fé em Cristo Jesus. Era a justiça, ou seja, é o conceito da justificação pela fé, mais do domínio próprio, ou seja, daquilo que a justificação da fé pela fé faz em nós, da transformação que opera em nós, levando nós a termos domínio próprio, mas depois diz também do juízo quê? Do juízo vindouro. Há muitos cristãos hoje em dia que acham que o Evangelho de Jesus Cristo ou a fé em Cristo Jesus compreende apenas as boas novas da salvação. Não. Para o apóstolo Paulo, a fé em Cristo Jesus compreende igualmente o quê? Compreende igualmente a noção do domínio próprio e compreende igualmente a noção de um juízo vindouro. Então, diz o versículo 25, dissertando ele acerca da justiça, do domínio próprio e do juízo vindouro, ficou Félix como? Amedrontado, e disse: por agora podes retirar-te, e quando eu tiver vagar, chamar-te-ei. Vocês acham que esse vagar surgiu na vida de Félix? Nunca mais surgiu. Porquê que Félix ficou amedrontado? Porque a palavra certamente teve impacto no seu coração, mas a palavra nem sequer começou a germinar. E imediatamente veio o diabo e disse: olha, Félix, tu não tens tempo para estas coisas agora, deixa isso por agora, mais tarde tu podes eventualmente dar atenção a isto. E pôs no coração de Félix o desejo de procrastinar. Conhecem o que é que esta palavra quer dizer? Este verbo, procrastinar, adiar. Então Félix adiou uma boa oportunidade de ouvir aquilo, ou melhor, de aceitar aquilo que Deus lhe estava trazendo através do apóstolo Paulo. Pois bem, essa oportunidade nunca mais veio. Temos um outro exemplo de um rei, o rei Agripa. Mais à frente, neste mesmo livro de Atos dos Apóstolos, no capítulo 26, versículos 27 e 28. Reparem o que aí está escrito. Depois de Paulo ter falado diante deste rei, do rei Agripa, reparem o que é que ele vai dizer, versículo 27, Atos 26, 27. Acreditas, ó rei Agripa, nos profetas? Bem sei que acreditas. Para Paulo dizer isto é porque sentiu alguma boa recepção da parte deste rei. E agora reparem, versículo 28. Então Agripa se dirigiu a Paulo e disse: por pouco me persuades a me fazer cristão.
por pouco. Faltava pouco, mas faltava o suficiente para que aquela semente que ele estava a ouvir e que estava a cair no seu coração não germinasse. Veio o diabo e arrebatou a semente. Quem são então estes que ouvem a palavra e a semente é comparada, portanto, as pessoas são comparadas, portanto, àquele terreno em que a semente cai à beira do caminho e vêm imediatamente os pássaros e apanham a semente? Pois bem, representam aqueles que ouvem a palavra, mas vem o grande passarão, retira a semente e essas pessoas nem sequer a semente germinou. Pois bem, nós temos também um outro exemplo, aqueles que acabaram por apedrejar Estevão. Venham comigo neste mesmo livro de Atos dos Apóstolos, mas agora no capítulo 7. Atos capítulo 7, aliás, todo o capítulo 7 é um discurso poderosíssimo que Estevão fez no Sinédrio. A propósito, por falar em discurso poderosíssimo, estes discursos que Paulo pronunciou diante de Félix e diante do rei Agripa, certamente foram discursos poderosíssimos, que levavam a chama do Espírito, o poder do Espírito Santo para convencer corações. Mas aqueles corações não foram receptivos à palavra. E aqui em Atos capítulo 7 vemos aqui, não vamos ler todo o discurso de Estevão, um discurso maravilhoso, um discurso poderosíssimo, um discurso com uma lógica imbatível. E o que é que aconteceu? Apesar de eles ouvirem esse tipo de discurso com poder, diz-nos os versículos 54 a 58 o seguinte, Atos capítulo 7, versículos 54 a 58, diz-nos o seguinte: ouvindo eles isto, enfureciam-se no seu coração e rilhavam os dentes contra ele. Estavam eles zangados? Oh, parece que sim. Para estarem a rilhar os dentes e as dentaduras, eu faço ideia. Versículo 55, mas Estevão, cheio do Espírito Santo, fitou os olhos no céu e viu a glória de Deus e Jesus que estava à sua direita e disse: eis que vejo os céus abertos e o Filho do Homem em pé à destra de Deus. Sabem porque é que Deus permitiu que Estevão tivesse esta visão? Para o animar. Porque depois de ele ter proclamado este discurso tão poderoso, este discurso que era suficiente em si para convencer os corações daqueles homens que compunham o Sinédrio, pois bem, Jesus, ao saber que eles iriam reagir como reagiram, precisava de encorajar este seu servo, porque se não o encorajasse, pois bem, Estevão, ele ficava completamente desmoralizado. E mais, ele não conseguiria enfrentar finalmente a morte como enfrentou. Então, Deus deu-lhe esta visão. E então, Estevão, na sua inocência e na sua sinceridade, revelou aquilo que o Senhor lhe estava a mostrar. Ainda foi pior. Olhem o que diz o texto. Versículo 57. Eles, porém, clamando em alta voz, taparam os ouvidos e unânimes arremeteram contra ele e, lançando fora da cidade, o apedrejaram. As testemunhas deixaram as suas vestes aos pés de um jovem chamado Saulo. Versículo 59. E apedrejavam Estevão, que invocava e dizia: Senhor Jesus, recebe o meu espírito. O que é que aconteceu a estes elementos do Sinédrio que ouviram este discurso poderoso de Estevão? Pois bem, eles reagiram com oposição, e uma oposição violenta. Pegaram no mensageiro e foram apedrejá-lo. Que tipo de pessoas foram estas? Pessoas simbolizadas por aquele terreno que Jesus mencionou, cuja semente caiu lá, eles ouviram, a semente da verdade chegou ao seu coração, mas eles quê? Eles reagiram negativamente. Temos ainda um outro exemplo. Venham comigo a 2 Tessalonicenses, capítulo 2. Este é um exemplo das pessoas que hão de viver no tempo do fim. 2 Tessalonicenses, no capítulo 2, 2 Tessalonicenses, no capítulo 2 e nos versículos 8 a 12. Aliás, este texto é um texto que fala do anticristo que nós já aqui falámos numa palestra anterior. E reparem o que é que o apóstolo Paulo, inspirado pelo Espírito Santo, diz a partir do versículo 8. Então será de facto revelado o iníquo, a quem o Senhor Jesus matará com o sopro da sua boca, é o anticristo, e o destruirá pela manifestação da sua vinda, o que pressupõe que este anticristo vai durar até à manifestação da vinda de Cristo, ou seja, vai durar até ao fim. Aliás, já vimos isso nas profecias anteriores. Versículo 9. Ora, o aparecimento do iníquo é segundo a eficácia de Satanás, com todo o poder e sinais e prodígios da mentira. Agora reparem, versículo 10. E com todo o engano de injustiça aos que perecem, porque não acolheram o quê? Não acolheram o amor da verdade para serem quê? Para serem salvos. Aquele terreno que nós vimos na parábola, essas pessoas acolheram o amor da verdade nos seus corações? Não. E agora reparem,
Versículo 11. É por este motivo, pois, que Deus lhes manda a operação do erro. Eu pergunto, Deus manda o erro às pessoas? Se Deus é um Deus de verdade, Jesus ele próprio disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Deus enviou o erro às pessoas? É evidente que não. Então o que é que este texto significa? Sabe o que é que este texto significa? É muito simples compreender. Deus envia-lhes a verdade em primeiro lugar, mas eles rejeitam a verdade. E rejeitam com toda a oposição. E agora sabe o que é que acontece? O que acontece é porque essas pessoas rejeitaram a verdade, é como se Deus lhes dissesse, ok, vocês não quiseram saber da verdade, não têm amor pela verdade, então pronto, acreditem no erro. Façam um bom proveito com o erro. E é o que acontece. Versículo 12. Versículo 11 ainda, a última parte. Deus lhes manda a operação do erro para darem crédito à mentira. Versículo 12. E sabem porquê que eles preferem dar crédito à mentira? É incrível como é que há pessoas, mas isto é uma realidade e sempre foi assim na história, que quando ouvem a verdade não acreditam, mas quando ouvem uma mentira, acreditam logo. Nunca vos aconteceu? Nunca conheceram pessoas assim? Olhem, por exemplo, aquela mentira sobre a notícia da Igreja Adventista aqui em Aveiro. Saiu uma notícia, espalhou-se como fogo por todos os meios de comunicação social. Já surgiu uma notícia desmentida do Correio da Manhã, ninguém falou dela. A verdade, não, mas a mentira, essa mentira, toda a gente gosta de ouvir a mentira. Versículo 12, sabem porquê que eles preferem a mentira? Sabem porquê? O versículo 12 dá a explicação. E assim, a fim de serem julgados todos quantos não deram crédito à verdade, antes, pelo contrário, deleitaram-se com a injustiça. É que são pessoas que querem continuar a usufruir os seus deleites. Deleites injustos, deleites que são pecaminosos. E porque a verdade lhes aponta que esses deleites são errados e como eles não querem abdicar desses deleites, pois bem, a verdade dói-lhes, a verdade incomoda-os. E como não querem então a verdade, porque a verdade denuncia os seus deleites pecaminosos, então rejeitam a verdade. E ao rejeitar a verdade, ficam com o seu coração aberto de par em par à operação da mentira. É isto que o apóstolo Paulo está a descrever. Quem são este tipo de pessoas? Pessoas simbolizadas pelo primeiro solo de que Jesus mencionou na parábola. Bom, o que é que Jesus disse que é a verdade? Venham comigo a João capítulo 17 e versículo 17. João capítulo 17, já que falámos aqui que há pessoas que rejeitam a verdade, sabe o que é que Jesus ele próprio disse, o que é a verdade e onde é que ela está, onde é que ela pode ser encontrada? João capítulo 17 e versículo 17. É no contexto de uma oração que Jesus fez, então diz assim, em João 17, 17, diz assim, santifica-os na verdade. E onde é que está esta verdade? A tua palavra é o quê? A tua palavra é a verdade. Qual palavra? A palavra de Deus. A mesma palavra que é simbolizada por quê na parábola? Pela semente. Então, essa semente que simboliza a palavra de Deus, essa palavra de Deus é o quê? É a verdade. E aquelas pessoas que rejeitam a verdade porque a verdade lhes aponta os seus desejos pecaminosos, pois bem, essas pessoas, repito, são simbolizadas por esse solo em cuja semente, ou seja, cuja verdade, cuja palavra de Deus caiu, mas imediatamente veio o diabo e retirou essa semente. Trágico o que acontece com estas pessoas. Nem sequer permitem que a semente venha a germinar. Mas não é só trágico com estes. Vamos ver um segundo tipo de solo. Venham comigo a Lucas novamente, Lucas capítulo 8 e versículo 6. Lucas capítulo 8 e versículo 6. E aí nós vamos ler qual é a descrição que Jesus faz do segundo solo. Lucas capítulo 8 e versículo 6. Diz assim, Lucas capítulo 8 e versículo 6, diz assim, outra semente, caiu sobre a pedra e, tendo crescido, secou por falta de quê? Por falta de umidade. Então reparem, diz aqui que outra caiu sobre a pedra. O que é que isto quer dizer? Não quer dizer que só houvesse pedras ali. Não, havia ali um terreno seguramente, mas era um terreno pedregoso. O que é que isto significa? Lembram-se que em Ezequiel capítulo 36 e nos versículos 26 e 27, Jesus disse que tiraria de nós o coração de quê? Coração de pedra.
O que é que significa o coração de pedra? Significa um coração pecaminoso. Um coração de pedra representa a nossa natureza quê? A nossa natureza pecaminosa, aquela que nós herdamos do nosso primeiro nascimento. Lembram-se de termos visto isto? Qual é o nosso primeiro nascimento? É o nascimento da carne, é o nascimento físico, é o nascimento simbolizado pelo primeiro nascimento do filho de Abraão, por Ismael. Nós nascemos todos ismaelitas, conforme vimos aqui, com uma natureza pecaminosa. E essa natureza pecaminosa é igualmente simbolizada por quê? Por um coração de pedra. Então, quando a semente cai neste coração, o que é que significa? Que esse coração é um coração que não quer se deixar converter. Ou seja, quer deixar o eu nele. Mas venham ver outra descrição em Mateus, no capítulo 13 e nos versículos 5 e 6. Vamos ver aqui outros detalhes que outro evangelista nos dá acerca da descrição que Jesus fez deste segundo tipo de solo. Mateus, capítulo 13 e versículos 5 e 6. Mateus, capítulo 13 e nos versículos 5 e 6. Lemos aí o seguinte. Outra parte caiu em solo rochoso. Estão a ver? É solo, só que é rochoso, ou seja, tem pedras. Outra parte caiu em solo rochoso, onde a terra era pouca. Estão a ver? Havia terra, mas era pouca. Estão a ver como estes detalhes agora nos ajudam a compreender melhor? Quando nós juntamos os relatos dos três evangelistas, Mateus, Marcos e Lucas, nós juntando os detalhes, compreendemos melhor o relato da parábola que Jesus contou. Então, outra parte caiu em solo rochoso, onde a terra era pouca, e logo nasceu. Aqui a semente até nasceu, ao contrário do primeiro terreno, em que nem sequer nasceu. Aqui diz, logo nasceu, visto não ser profunda a terra. Porquê que a terra não era profunda? Porque tinha muitos pedregulhos, era, como diz aqui, solo rochoso. E agora repare o que diz o versículo 6. Saindo, porém, o sol a queimou, e porque não tinha raiz, e não tinha raiz porquê? Porque o solo só tinha pouca terra, a terra diz aqui era pouca, então logo abaixo dessa pouca terra havia pedras, havia pedregulhos, então diz que a raiz não pôde crescer, e entretanto veio o sol e a queimou, e diz que ela acabou por secar, secou-se. Bom, nós compreendemos, por exemplo, muito bem quando há uma seca, e o nosso país infelizmente está a passar por uma seca, sobretudo no interior. No outro dia eu falava com um irmão que me dizia que lá onde ele mora, pois bem, tem chovido, não tem chovido quase nada. A sorte foi que no mês de outubro caiu muita chuva, e pois bem, o que é que está a acontecer à agricultura? Pois bem, as colheitas não produz, porque o sol bate com força, não há umidade, e, portanto, a planta não tem, a semente que é lançada ao sol, não tem a possibilidade de crescer. Ora bem, quem são estes indivíduos? Pois bem, recapitulando, é um solo que tem falta de umidade, é um solo que é rochoso, é um solo cuja raiz não ganha profundidade, é um solo onde o sol bate com força e queima a semente. Pois bem, o que é que representa este solo rochoso? Representa aquelas pessoas que querem servir a Deus, mas ao mesmo tempo o seu coração. Esse coração de pedra. Há exemplos que nós podemos encontrar deste tipo de solo. Há exemplos. Pessoas que quando ouvem a palavra, reparem que, como diz aqui, que a semente nasceu. O que é que isso significa? São pessoas que ouviram a palavra de Deus e ao ouvir a palavra de Deus se regozijaram. Se encheram de entusiasmo, de emoção, mas veio imediatamente o sol das dificuldades, vieram os problemas, vieram problemas com a família, vieram problemas no trabalho, vieram problemas daqui, vieram problemas dali, e essas pessoas não têm raiz suficiente para se aguentar. E então a semente, o que é que acontece à semente? Acaba por secar. Pois bem, deixem-me mostrar-vos ainda quem é que são representados por estes? Marcos, capítulo 4, o próprio Jesus deu a explicação. Marcos, capítulo 4, vamos ver a explicação de Jesus, que é a melhor de todas. Marcos, capítulo 4, e versículos 16 e 17. Marcos, capítulo 4, e versículos 16 e 17. Repare o que é que diz aqui. Jesus diz assim, semelhantemente, são estes os semeados em solo rochoso. Está Jesus a falar deste tipo de solo que estamos a analisar? Absolutamente. Os quais, reparem, ouvindo a palavra, logo a quê? Recebem. Estes receberam, ao contrário do primeiro solo, que nem sequer recebeu. Estes recebem. Por isso é que diz que a semente quê? A semente nasceu. Então diz, logo a recebem com quê? Com alegria.
Ou seja, tem entusiasmo, tem alegria, tem satisfação. Uau, que boas novas que nós ouvimos. Isto é maravilhoso, isto faz sentido, isto é coerente. Quão bom é saber que Deus nos ama, quão bom é saber que Deus nos perdoa. Uau, eu nunca tinha ouvido verdades como estas. Mas o que é que acontece? Vamos continuar a ler. Versículo 16 de Marcos 4. São estes os semeados... onde é que eu estou? Peço desculpa, perdi-me agora. 16, exatamente. Semelhantemente, são estes os semeados em solo rochoso, os quais, ouvindo a palavra, logo a recebem com alegria. Versículo 17. Mas eles não têm quê? Raiz em si mesmos. Corresponde com a descrição que já vimos há bocadinho. Corresponde perfeitamente. Sendo antes de quê? De pouca duração. Quer dizer, houve ali um grande interesse no início, mas de repente esse grande interesse desapareceu. Sendo antes de pouca duração. Em lhes chegando o quê? A angústia ou a perseguição por causa de quê? Por causa da palavra, logo se escandalizam. É que quando ouvem a palavra, gostam muito da palavra, a palavra é agradável. Mas agora quando têm que agir de acordo com essa palavra e começam a receber críticas à direita e à esquerda de familiares, de amigos, de vizinhos, de colegas de trabalho, de colegas de escola, seja o que for, eles começam a escandalizar. Caramba, toda a gente goza comigo, toda a gente ridiculariza-me por aquilo que eu acredito. Eu não consigo suportar isto. E não suportam mesmo. E sucumbem. Logo se escandalizam. Pois bem, que tipo de pessoas são estas? Pois bem, são estas pessoas que, recebem com muito entusiasmo, mas de repente eles deixam. Venham ver comigo um outro texto em Marcos, no capítulo 10, um bocadinho mais à frente, em Marcos capítulo 10 e nos versículos 28 a 31. Marcos capítulo 10 e nos versículos 28 a 31. Marcos capítulo 10, versículos 28 a 31. Reparem, então Pedro começou a dizer-lhe: eis que nós tudo deixamos e te seguimos. Tornou Jesus: em verdade vos digo que ninguém há que tenha deixado casa, ou irmãos, ou irmãs, ou mãe, ou pai, ou filhos, ou campos, por amor de mim e por amor do Evangelho, que não receba já no presente o cêntuplo de casas, irmãos, irmãs, mães, filhos e campos. O que é que Jesus queria dizer com isto? Quando nós entramos para a família espiritual, nós recebemos uma grande família. Amigos, deixem-me dizer-vos claramente uma coisa. Embora, pela graça de Deus, eu tenha uma família carnal que é crente no Senhor e tenho muita satisfação disso, a minha maior família é a família espiritual. Há pessoas da minha família espiritual com quem eu me relaciono muitíssimo melhor do que com familiares carnais. Não quer dizer que eu sou inimigo deles, mas não há grande familiaridade com eles, porque não comungamos da mesma fé, não comungamos dos mesmos objetivos. Mas que com pessoas da família espiritual, pois bem, sinto-me à vontade. Então Jesus estava-se a referir a isso. Mas agora quero que reparem num pormenor que vem aqui. Reparem bem, eu vou ler outra vez do princípio o versículo 30. Que não receba já no presente o cêntuplo de casas, irmãos, irmãs, mães, filhos e campos, com quê? Recebe-se muita coisa, muitas bênçãos espirituais, mas com quê? Com perseguições. E é porque se recebe isso, mas com perseguições, que muitos, para evitar essas perseguições, vão-se embora. Receberam com alegria a palavra do Evangelho. Receberam a semente com grande alegria. Mas quando vêm as perseguições, porque elas vêm sempre, àqueles que recebem a palavra de Deus, eles fogem. Por falar em perseguições, venham ver comigo o que o apóstolo Paulo disse. 1 Timóteo, capítulo 3. 1 Timóteo, capítulo 3. Aliás, peço desculpa, 2 Timóteo. 2 Timóteo, capítulo 3 e no versículo 12. Reparem o que é que o apóstolo São Paulo disse. E ele falou pela experiência dele próprio. O apóstolo disse assim, 2 Timóteo, capítulo 3, versículo 12. Ora, todos... Quantos? Alguns. O que é que lá diz? Todos. Ora, todos quantos querem viver piedosamente em Cristo Jesus serão quê? Serão perseguidos. Corresponde isso que o apóstolo Paulo diz com aquilo que Jesus disse?
Que nós recebemos muitas coisas, mas com quê? Com perseguições? Estava Paulo em sintonia com aquilo que Jesus disse? Absolutamente. Meus amigos, estes são aqueles que, portanto, estes ouvintes de coração pedregoso, são aqueles que ouvem, que aceitam, porque a semente nasce, não se esqueçam deste pormenor, mas quando vêm as dificuldades, o sol aqui representa as dificuldades, não tem umidade, pois bem, querem servir a dois senhores, e Jesus disse que nós não podemos servir a dois senhores, eles querem servir a dois senhores, querem servir a Deus, mas também querem servir o seu coração, que é a parte pedregosa, o tal coração de pedra, que representa o nosso eu. Como é que é o nosso coração de pedra? É egoísta por natureza. Como é que nós podemos servir a dois senhores? Um que requer que nós sejamos altruístas e o outro requer que sejamos egoístas. Não funciona. Não funciona, por isso simplesmente não funciona. Quem são então estas pessoas? Pois bem, estas pessoas são aquelas que, conforme nós vimos, recebem a palavra com entusiasmo, mas depressa arrefecem. Sabem que hoje em dia há muitos assim chamados evangelistas, pastores, igrejas que pregam acerca do sucesso. Aceitem a Jesus Cristo na vossa vida e vocês terão sucesso. Encontrarão um emprego, encontrarão casa, encontrarão isto, encontrarão aquilo. Bom, eu às vezes vou no meu carro, já há muito tempo que não me acontece ouvir, mas aconteceu-me já ir no meu carro, andar à procura de estações de rádio e encontrar uma dessas estações que tem um programa de uma dessas igrejas que promete o sucesso completo a todos e mais alguns. Terão sucesso. Promete o sucesso em tudo. Na vida familiar, na vida conjugal, na vida artística, na vida profissional. Sucesso em tudo. Acredite em Cristo, aceite Jesus no seu coração e terá sucesso. Sabe uma coisa? Eu tenho algo a dizer. A Bíblia diz exatamente o contrário. Quando nós aceitamos a Jesus no nosso coração, vem exatamente o contrário. Muitas vezes até aquilo que nós temos, perdemos. Não foi isso que Jesus disse? Perdem casas e perdem filhos e filhas e pais e mães. Muitas vezes até perdem familiares. Já ouviram de histórias de pessoas que, por aceitarem a palavra de Deus no seu coração, foram despedidos de casa, foram postos na rua, foram maltratados? É isso que Jesus disse que acontecia. Qual sucesso? Pregadores falsos profetas do diabo, que estão a pregar mentiras e não a verdade divina. A verdade é esta. Porquê? Porquê que aqueles que aceitam a palavra de Deus sofrem perseguições? Porque o diabo vê que essas pessoas estão a ir para o caminho que é oposto ao dele e o que é que procura fazer? Tudo para os trazer de volta para ele. É esta a realidade. Não acreditem nessas tretas, nessas teorias desses falsos profetas, desses falsos pregadores. Não, aqueles que aceitam a Jesus muitas vezes passam por dificuldades, por perseguições. Foi isso que o apóstolo São Paulo disse, e ele disse isso baseado na sua experiência e porque o próprio Senhor Jesus Cristo disse isso mesmo. Pois bem, estas pessoas não suportam. Venham ver comigo, Mateus 10, 34 a 39. O que é que Jesus aí tem a dizer? Mateus capítulo 10. E reparem, palavras estranhas de Jesus, não são estranhas. Para alguns podem parecer estranhas, mas não são. Mateus, capítulo 10, versículos 34 e 39. Palavras do próprio Senhor Jesus, ele disse: não penseis que vim trazer paz à terra. Não vim trazer paz, mas espada. Uau! Então a Bíblia diz que Jesus é o príncipe da paz e o príncipe da paz agora diz que não vem trazer paz, mas espada? Como é que é isto? Repare o que é que ele continua a dizer. Pois vim causar harmonia entre o homem e seu pai. É isso? Divisão. Pois vim causar divisão entre o homem e seu pai, entre a filha e a sua mãe, e entre a nora e a sua sogra. Assim os inimigos do homem serão os da sua própria casa. O que é que Jesus predisse? Que provavelmente os piores inimigos, quando alguém aceita a palavra de Deus, são os da sua própria casa. É isto que a Bíblia ensina. Não está nada em harmonia com o que dizem esses falsos mestres. Reparem ainda, versículo 37. Quem ama a seu pai ou a sua mãe mais do que a mim, não é digno de mim. Quem ama o seu filho ou a sua filha mais do que a mim, não é digno de mim. Quem não toma a sua cruz e vem após mim, não é digno de mim. Quem acha a sua vida, perdê-la-á. Quem todavia perde a vida por minha causa, achá-la-á. Sucesso? Bom, depende da perspectiva do sucesso. Há sucesso em Cristo.
Mas esse sucesso não se mede pelos parâmetros deste mundo. Não se mede pelos parâmetros que muitas pessoas medem. Para muitas pessoas ter sucesso é ter uma boa vida, com muitas casas, ou uma boa casa, e bons carros, e muitos bens materiais, etc. Não é esses os parâmetros que a Bíblia dá para o sucesso. Sucesso, o verdadeiro sucesso, o genuíno sucesso, é aceitarmos Jesus como nosso Salvador e assim termos a garantia da vida eterna. E na vida eterna vamos ter muito mais do que alguém pode ter nesta vida. Alguns dizem, que ridículo que isso é, acreditar nisso. Eu quero viver esta vida. Bom, que vivam esta vida. E por falar nesta vida, venham ver comigo, já iremos mais à frente, venham ver comigo no mesmo Evangelho de Mateus, no capítulo 8, Mateus capítulo 8, alguém que veio a tornar-se apóstolo de Jesus, aí por acaso neste texto nós vamos ler, não diz quem é, mas veio-se a tornar um apóstolo, um discípulo de Jesus. Mateus capítulo 8, a partir do versículo 18, lemos o seguinte: Vendo Jesus muita gente ao seu redor, ordenou que passassem para a outra margem. Então, aproximando-se dele um escriba, disse-lhe: Mestre, seguir-te-ei para onde quer que fores. Uau, isto parece que era alguém muito interessado em seguir a Jesus. Mas reparem na resposta que Jesus lhe dá, no versículo 20. Mas Jesus lhe respondeu: As raposas têm os seus covis e as aves do céu ninhos, mas o Filho do Homem não tem onde reclinar a cabeça. E outro dos discípulos lhe disse: Senhor, permite-me ir primeiro sepultar o meu pai. Replicou-lhe, porém, Jesus: Segue-me e deixa aos mortos sepultar os seus próprios mortos. Palavras estranhas de Jesus. Os mortos a sepultar os mortos. Quem são os primeiros mortos e quem são os segundos? Os primeiros mortos são os mortos espirituais, os segundos mortos são os mortos físicos. Deixem os mortos espirituais enterrar os mortos físicos. Não te preocupes, está morto, não há nada a fazer. Segue-me antes. E há outro disse: Pois bem, o Filho do Homem não tem onde reclinar a cabeça. Olha, se estás à espera de receber grandes benefícios por me seguir, esquece. Porque nem sequer tenho onde dormir. E tu queres-me acompanhar, queres-me seguir? Para uma causa que não te dá benefício nenhum? Porquê que acham que Jesus respondeu desta maneira? Sabem a propósito quem é esta pessoa? Ellen White diz-nos. Era Judas Iscariotes. Será que Jesus compreendeu o que ia no coração de Judas? Tão bem. E percebeu que Judas queria seguir a Jesus por ter um coração genuíno? Bom, veio-se a revelar quem é que Judas Iscariotes era verdadeiramente. O que é que Judas aqui pretendia? Jesus nesta altura estava a ter muito sucesso. Multidões e multidões estavam a segui-lo. Jesus era famoso. E ele pensou: uau, que bom eu poder-me ligar a este homem para poder ficar famoso também. Sabem que ainda hoje há muitas pessoas que aceitam o cristianismo quando o cristianismo é um cristianismo de massas, quando muitas pessoas aceitam o Evangelho, quando muitas pessoas sentem que o cristianismo é algo maravilhoso, então eles veem: toda a gente vai por ali, deixa-me cair também. Se essa é a motivação que o leva a ser cristão, mais cedo ou mais tarde vai-se revelar que o seu cristianismo não tem raiz para se aguentar. O que é que aconteceu com Judas Iscariotes? Terminou a sua vida, quê? Suicidando-se. Pois bem, estes são o tipo de pessoas que não interessa. Vamos ver o terceiro tipo de solo. Lucas 8,14. Lucas capítulo 8 e versículo 14. Lucas capítulo 8 e no versículo 14. Lemos o seguinte: A que caiu entre espinhos são os que ouviram. Mais uma vez, também ouviram. E no decorrer dos dias foram sufocados com os cuidados, riquezas e deleites da vida. Os seus frutos não chegam a amadurecer. Mais uma vez eu pergunto, aqui esta semente nasceu? Nasceu. Porque o Senhor diz aqui que os seus frutos não chegam a quê? Não chegam a amadurecer. O que é que isto quer dizer? Aparentemente esta semente nasce, cresce e começa os botõezinhos a aparecer, mas esses frutos nunca atingem a maturidade, nunca chegam a amadurecer. Venham ver comigo um outro texto em Marcos, no capítulo 4 e no versículo 19, Marcos capítulo 4 e no versículo 19, que nos dá um detalhe mais sobre este tipo de solo. Marcos capítulo 4 e versículo 19, que nos diz o seguinte: Mas os cuidados do mundo, a fascinação da riqueza
E as demais ambições, concorrendo, sufocam a palavra, ficando ela infrutífera. Quem são estas pessoas simbolizadas por este solo? São pessoas que recebem a palavra começa a frutificar, mas depois há tantas preocupações e tentam chegar à esquerda e à direita e ver isto e aquele problema e mais aquele e não querem ceder em alguns prazeres e tantos cuidados da vida, cuidados com isto, cuidados com aquilo, têm tanta coisa para administrar, correm para a esquerda, correm para a direita, que chega um momento, não aguentam mais. E depois sabe o que é que fica em último lugar? As coisas espirituais. E porque as coisas espirituais são postas em último lugar, o que é que finalmente acontece às coisas espirituais? Acabam por sufocar e acabam por morrer e aquela planta nunca chegou a dar fruto. Nós temos exemplos, e a propósito, sabe o que é que os espinhos são símbolo? Venham comigo a Gênesis 3,18. Já vimos esse texto, mas vamos ver novamente. O que é que os espinhos são símbolo? Gênesis capítulo 3 e no versículo 18. Jesus fala aqui com Adão, depois de ele ter pecado, e diz que a terra começaria a produzir o quê? Ela produzirá também cardos e abrolhos, e tu comerás a erva do campo. Bom, aqui a minha versão diz cardos e abrolhos, outras dizem espinhos. Quando é que os espinhos surgiram na terra? Depois da entrada de quê? Da entrada do pecado. Os espinhos são símbolo de pecado. Ou seja, estas pessoas são pessoas que aceitam a palavra de boa vontade. Mas sabe tão bem ainda certas coisas. Ainda querem conservar uns pecadinhos na sua vida. Sabe tão bem comer certas coisas. Sabe tão bem beber certas coisas. Sabe tão bem ir a alguns locais de divertimento. Qual é o problema? Também não podemos ser muito fanáticos nem extremistas. Eu quero ser um bom cristão. Qual é o problema de ir a um bailezinho de vez em quando, a uma discoteca, para eu me divertir, ver um filme, ir a um cinema, ir com os amigos, enfim, para ver um jogo de futebol? Qual é o problema? Não sejamos fanáticos demais. Sabe tão bem alguns prazeres. Só que esses prazeres começam a pouco e pouco a fazer o quê? A afogar, a sufocar a semente. Venham ver comigo um exemplo. Mateus capítulo 19. Jovem rico. Será que... Reparem que Jesus também falou das riquezas. Ou seja, é os cuidados da vida, é as inquietações, é os prazeres, mas é também as riquezas. E a propósito de riqueza, já vamos ver o que é que o apóstolo Paulo disse. Mateus capítulo 19 e a partir do versículo 21 lemos o seguinte. Mateus capítulo 19, a partir do versículo 21. Disse-lhe Jesus ao jovem rico. Resumindo a história, sabem que este jovem chegou junto de Jesus e disse, podemos ler a partir do versículo 16. E eis que alguém aproximando-se lhe perguntou, Mestre, que farei eu de bom para alcançar a vida eterna? Respondeu Jesus, porque me perguntas acerca do que é bom? Bom só existe um? O que é que Jesus estava a querer ensinar-lhe com esta resposta? Olha, não penses que és bom, porque bom só há um. É que este jovem vinha junto de Jesus com uma autoestima elevada demais. Aliás, eu não gosto do termo autoestima, que é a estima de si próprio. Nós devemos ter estima na medida em que sabemos que Deus nos ama. Essa é a melhor estima que nós... E essa é uma estima que é correta e que produz bom fruto. Eu não devo ter estima em mim e por mim. Eu devo ter estima de mim porque sei que sou objeto do amor de Deus. E Ele amou-me tanto que passou pelo sacrifício de morrer na cruz do Calvário para me salvar. É isto que me deve dar autoestima. Nada mais do que isso. Porque eu não tenho nenhuma outra razão para ter autoestima senão esta. Porque não valho nada. Mas aos olhos do Senhor sou valioso. Tão valioso que Ele deu a vida por mim. Esta é a única razão para termos autoestima. Mas este jovem rico, ele vinha todo inchado junto de Jesus. Achava que era muito bom, que cumpria todos os mandamentos. E o Senhor começa logo por lhe pôr o dedo na ferida. Olha, tu não és bom, porque bom só há um. O que Jesus estava a dizer quando disse bom é só um que é Deus, estava a dizer, não penses que és bom. E depois disse assim, olha, mas se queres pôr a entrar na vida, guarda os mandamentos. E ele perguntou quais, ele ficou muito admirado. O quê? Quais mandamentos? Será que há mais algum para guardar? Eu já os guardo todos. E Jesus mencionou-lhe alguns mandamentos da segunda tábua da lei. Versículo 20. Replicou-lhe o jovem, tudo isso tenho observado que me falta ainda. Disse-lhe Jesus, se queres ser perfeito, vai vendo os teus bens, dá aos pobres e terás um tesouro no céu. Depois vem e segue-me.
É interessante. Qual é o mandamento dos 10 mandamentos que diz que devemos vender todas as coisas e dar aos pobres? Jesus, em primeiro lugar, diz que queres entrar na vida, guarda os mandamentos, e depois a seguir disse-lhe, vai, vende tudo o que tens e dá aos pobres. Qual é o mandamento que diz que devemos vender tudo e dar aos pobres? Sabem qual é? Há um que diz. E Jesus quis o testar logo no primeiro mandamento. Ele diz que guardava os mandamentos todos, e Jesus pensou para com ele o seguinte, bom, então, ok, jovem, eu vou-te fazer um pequenino teste, que é para ver se tu realmente observas todos os mandamentos. Olha, eu tenho uma sugestão a fazer-te, vai, vendes tudo o que tens, e Jesus sabia que ele era rico, dás aos pobres e depois vens e segue-me. O jovem não gostou nada daquela conversa. E ficou logo demonstrado ali que ele que pensava que guardava os mandamentos falhava logo no primeiro. Porque o primeiro diz, não terás outros deuses diante de mim. E aquele jovem tinha um Deus no seu coração que se interpunha entre ele e Deus. Era o Deus das riquezas. Jesus apanhou-o logo. Que tipo de solo era que este jovem tinha? Apreciou ele Jesus? Certamente que apreciou. Se não apreciasse, não teria vindo junto de Jesus e dizendo, Mestre, que farei eu de bem para herdar a vida eterna? O que é que o apóstolo Paulo tem a dizer sobre as riquezas? Venham ver comigo, 1 Timóteo 6, 9 e 10. 1 Timóteo 6, 9 e 10. Reparem o que aí o apóstolo São Paulo tem a dizer. Ora, os que querem ficar ricos caem em tentação e cilada, e em muitas concupiscências insensatas e perniciosas, as quais afogam os homens na ruína e perdição. Aqui onde diz a palavra afogam, podia dizer também sufocar. Estamos a falar da mesma coisa? Absolutamente. Versículo 10. Porque o dinheiro é a raiz de todos os males. É isso que lá está? Não, não é o dinheiro que é a raiz de todos os males. É o amor ao dinheiro. O dinheiro pode ser uma coisa fantástica, mas o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. Eu pergunto, este problema não existe hoje na nossa sociedade, pois não? Não. Isso foi só no tempo do apóstolo Paulo. A Bíblia está fora de moda. A Bíblia era só para o passado. A Bíblia é totalmente atual, porque o amor do dinheiro é a raiz de todos os males. E alguns nessa cobiça se desviaram da fé. Porquê que se desviaram da fé? Terceiro terreno. Aceitaram a fé no seu coração, mas depois acabaram por se desviar. Porquê? Porque as riquezas se interpuseram, quais espinhos cresceram no seu coração e afogaram a palavra. E alguns nessa cobiça se desviaram da fé e a si mesmos se atormentaram com muitas dores. Venham ver comigo o que é que Jesus teve a dizer acerca da cobiça. Lucas capítulo 12, versículo 15. Lucas 12, 15. E aqui Jesus diz o seguinte, ou disse o seguinte, Lucas capítulo 12 e versículo 15. Então lhe recomendou, tende cuidado, e guardai-vos de toda e qualquer avareza. Outras versões dizem cobiça. Porque a vida de um homem não consiste quê? Não consiste na abundância dos bens que ele possui. Há muitas pessoas que pensam que quanto mais coisas tiverem, mais felizes se sentem. E sabem, alguns acabam por ter tantas coisas e acabam por ser... Eu já tenho visto pessoas que têm muitos bens materiais e são, deixa-me dizer isto claramente, sem rodeios, uns autênticos miseráveis. Miseráveis. Vivem uma vida miserável. Pensam que por terem conseguido um império económico e financeiro e ter muitas coisas que atingir o topo. Pois bem, são os miseráveis autênticos. Eu lembro que aqui há uns anos atrás estava na África do Sul e via lá perto do colégio onde eu estava, via lá algumas grandes mansões, etc. Eu olhava para aquelas mansões e dizia, bom, estas pessoas realmente têm boas condições de vida. Mas eu digo sinceramente aquilo que eu pensei, eu não gostava de viver aqui. Sabem porquê? Viviam em autênticas prisões. Porque eram portões enormes com fios eletrificados, ia lá, warning, risk of shock. Cuidado, risco de choque, com arame eletrificado, com muros enormes, com tudo fechado a 7 trancas, com portões automáticos, com câmaras de vigilância, tudo. Acho que só os presos é que vivem assim dentro das cadeias. E porquê que vivem com todos esses sistemas de segurança? Para ninguém roubar, porque eles são agarrados às coisas que têm. Vidas miseráveis.
Lucas, capítulo 12 ainda, deixem-me ler a partir do versículo 16. E lhes proferiu ainda uma parábola. Jesus contou esta parábola, dizendo: o campo de um homem rico produziu com abundância, e arrazoava consigo mesmo, dizendo: que farei, pois não tenho onde recolher os meus frutos. E disse: farei isto, destruirei os meus celeiros, reconstruí-los-ei maiores, e recolherei todo o meu produto e todos os meus bens. Então direi à minha alma: tens em depósito muitos bens para muitos anos, descansa, come, bebe e regala-te. Mas Deus lhe disse: louco, esta noite te pedirão a tua alma, e o que tens preparado para quem será? Assim é o que entesoura para si mesmo e não é rico para com Deus. Amigos, nós devemos investir aonde? Conforme já vimos, no banco do céu. E como é que nós podemos investir no banco do céu? Bom, não é levar o nosso dinheiro para a NASA enviar num Space Shuttle para o espaço. Nós devemos investir no banco do céu, sabem como? Partilhando a palavra de Deus com as pessoas, fazendo com que pessoas aceitem o reino de Deus, e quando essas pessoas chegarem ao céu e nós chegarmos ao céu e virmos essas pessoas, estão lá os bens no qual nós investimos. Mas olhem, as riquezas materiais nas quais podemos investir nesta terra ficam cá todas, nenhuma vai para o céu. E investir no céu é investir em almas salvas para o reino de Deus. E quando lá chegarmos, vamos ter uma grande alegria de encontrar essas pessoas que chegaram ao céu por intermédio do nosso testemunho. Isso é investir no céu. Finalmente, quarto solo. Felizmente que há um quarto solo. E esse quarto solo são aqueles que ouvem, vamos ver rapidamente em Lucas 8, o nosso tempo está a chegar ao fim, em Lucas capítulo 8 e versículo 15. Lucas capítulo 8 e versículo 15 diz assim: a que caiu na boa terra são os que, tendo ouvido de bom e reto coração, retêm a palavra. Estes que frutificam com quê? Com perseverança. Jesus disse: aquele que perseverar até ao fim será quê? Será salvo. Porquê que eles tiveram que ter perseverança? Porque as perseguições também vieram a estes. Mas apesar das perseguições vierem a estes, o que é que aconteceu? Eles perseveraram. Vieram as perseguições, vieram as dificuldades, vieram as tormentas, vieram os problemas familiares, vieram as críticas, vieram tantas e tantas coisas. Eles disseram: não, esta semente que eu ouvi é boa e eu quero guardá-la no meu coração. Eu vou perseverar neste caminho, não importa quem, não importa o quê. Estes são os que acabam por frutificar. Haverá cristãos no tempo do fim, são assim chamados cristãos, que ouvirão das palavras de Jesus: não vos conhecia, apartai-vos de mim, praticais iniquidade. Aparentemente eram cristãos, mas Jesus disse que, pois bem, eles não eram verdadeiros cristãos. Recapitulando, há aqueles que ouvem a palavra e rejeitam, nem sequer a semente começa a germinar. Há aqueles que ouvem a palavra, ficam em grande emoção, mas vêm as tribulações e finalmente a semente morre. Há aqueles que ouvem a palavra e os cuidados deste mundo estrangulam a semente, mas finalmente há também um bom solo. Aqueles que ouvem a palavra de Deus a aceitam no seu coração e germina, frutifica, porque sai deles um testemunho que contamina a outros. Amigos, qual é o solo do nosso coração? Somos nós o primeiro solo, o segundo, o terceiro, ou somos nós o quarto solo? Que Deus nos ajude para que a palavra de Deus possa frutificar nos nossos corações. Amém. Vamos orar. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, muito obrigado, Senhor, porque mais uma vez, de uma forma muito clara, Tu nos mostraste através da Tua palavra que há 4 tipos diferentes de solos, 4 tipos diferentes de corações. Há 3 tipos de coração que ouvem a Tua palavra, mas, em alguns, esta palavra nem sequer começa a germinar. Noutros, ela começa a germinar, mas cedo morre, seca, e noutros pode durar um tempo mais, mas nem sequer chega a produzir fruto. Mas, felizmente, que há um solo que recebe a Tua palavra, permite que esta palavra cresça, que se torne uma planta adulta, que frutifique e que dê frutos para a vida eterna. Ó Senhor, nós queremos ser desse tipo de solo. Ajuda-nos a aceitar a Tua palavra no nosso coração, ajuda-nos a viver de acordo com a Tua palavra, não importa quais sejam as dificuldades que o inimigo coloca à nossa volta. Ajuda-nos a perseverar, Senhor, e a sermos fiéis a Ti, porque Tu disseste que aquele que perseverar até ao fim será salvo. Anima-nos e fortifica-nos em Ti, para que um dia possamos ter a bendita e gloriosa alegria de vivermos contigo para todo o sempre. Te pedimos tudo isto e Te agradecemos no santo e bendito nome de Jesus, o nosso Salvador. Amém.